E aí galera, tudo? Depois do último vídeo, várias pessoas me questionaram sobre a questão das prioridades, sobre as questões de importância, de urgência, de coisas circunstanciais, enfim, como colocar isso dentro da nossa vida. E eu vou contar uma história para ilustrar exatamente como a gente faz isso. Um professor chegou numa sala de aula com um grande vaso de vidro muito bonito e trouxe consigo também alguns seixos, aquelas pedras grandes de rio, e alocou nesse vaso, colocou dentro do vaso. E a turma olhando, né, olhando aquilo, não falou nada, até que o professor perguntou: turma, esse vaso está cheio? Eles olharam e disseram: sim, professor, está cheio. Aí o professor pegou um pote com cascalho e jogou o cascalho por cima do seixo. E o cascalho foi tomando aqueles espaços vagos entre os seixos. E aí o professor questionou novamente a turma: e agora, turma, o vaso está cheio? A turma olhou e disse: sim, professor, o vaso agora está cheio. E aí o professor pegou um outro pote com areia, uma areia bem fininha, e despejou por cima, né, do cascalho e do seixo, e a areia foi também ocupando aqueles espaços ainda vazios. Terminado isso, ele questionou novamente a turma: e aí, turma, agora está cheio? Aí as pessoas, né, os alunos responderam: sim, agora está cheio, professor. E aí o professor pegou uma cerveja, abriu a cerveja e jogou por cima do cascalho, da areia, do seixo. A cerveja obviamente embebeceu todo aquele material, e o professor perguntou: e agora, turma, tá cheio? Assim, professor, continua cheio. E aí o professor, né, disse assim: isso aqui é exatamente como a nossa vida. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar na nossa vida as coisas mais importantes, aquilo que são a base da nossa vida, os seixos, né, que pode ser a família, a saúde, a espiritualidade, a evolução pessoal, profissional. Depois, nós temos que colocar outras coisas que também podem ser importantes, que vão fazer a ligação de todas essas questões maiores, né, que é o cascalho. E por fim, a gente tem várias atividades que, como areia, vão ocupando o resto dos espaços que nós temos. Agora, o que nós não podemos fazer é inverter a ordem, porque se nós colocarmos primeiro areia e depois o cascalho, o que vai acontecer? Não vai caber os seixos vão ficar de fora. Então, essa é a lógica de encadeamento, de realmente primeiro a gente alocar o nosso tempo, a nossa vida para as coisas mais importantes e depois ir complementando com aquelas, né, que têm o seu relacionamento ou até mesmo passam a ser as nossas rotinas, as nossas atividades diárias. Então, isso demonstra a importância dessa priorização que eu falei no vídeo passado. E se você não viu o vídeo, desce um pouquinho, dá uma olhadinha, né? Então, sempre as coisas importantes em primeiro lugar, ou naqueles momentos em que nós estamos com a maior energia para desenvolver essas atividades. Então, isso é a base do nosso planejamento de tempo, é a base do planejamento das nossas atividades. Sempre o mais importante deve estar ali sendo colocado como prioritário. Ah, você está querendo saber da cerveja, né? Pois é. A cerveja é para demonstrar que mesmo com tudo que a gente tem no dia a dia para fazer, todas as nossas atividades, sempre tem que tirar um tempinho para tomar aquela cervejinha com os amigos e desfrutar dos grandes momentos.